Meu nome é Padre Jonatas Carvalho. E naquela noite de setembro eu deveria ter morrido. Era uma sexta-feira, véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida. A paróquia Nossa Senhora das Graças, no bairro periférico de Vila Esperança, estava cheia. Cerca de 300 pessoas. Eu estava presidindo a missa solene, no momento da consagração, quando um homem alto, de capuz preto e olhos vermelhos, entrou pela porta lateral. Ele gritou meu nome. Padre Jonatas, você vai pagar por tudo que fez. Antes que alguém reagisse, ele sacou uma faca de 30 centímetros e correu em minha direção. Os fiéis gritaram. Eu fechei os olhos, segurando a hóstia consagrada. Senti o vento da lâmina perto do meu rosto. Mas quando abri os olhos, o homem estava caído no chão, convulsionando, e a faca estava a 3 metros de distância. Ninguém tocou nele. Ninguém o derrubou. E o que aconteceu em seguida ninguém conseguiu explicar. Nem eu. Mas para entender aquela noite, preciso voltar ao começo. Ao menino que fui. Ao homem que me tornei. E à arrogância que quase me custou a vida. Eu nasci em Recife, filho de Dona Irene e seu Joaquim, comerciantes humildes. Meu pai vendia ferragens numa loja pequena no bairro de Santo Amaro. Minha mãe costurava para fora. A gente não tinha luxo, mas tinha dignidade. E tinha fé. Desde criança, frequentava a igreja com minha avó, Dona Zulmira, uma devota fervorosa de Nossa Senhora Aparecida. Ela acendia velas, rezava novenas, fazia promessas. Eu acompanhava tudo com atenção. Mas, na verdade, eu não entendia nada. Para mim, aquilo era só ritual. Repetição. Uma obrigação que eu cumpria para agradar minha avó. Aos 18 anos, entrei no seminário. Não por vocação profunda, mas porque era o caminho que todos esperavam de mim. Eu era bom aluno, educado, responsável. Você nasceu para ser padre, dizia Dona Zulmira. E eu acreditei. Ou fingi acreditar. Aos 26 anos, fui ordenado. Meu primeiro trabalho foi numa paróquia tranquila no interior de Pernambuco. Missas de domingo, batizados, casamentos. Tudo previsível. Tudo confortável. Eu me sentia seguro. Controlado. No comando. Mas aos 30 anos, pedi para ser transferido para a periferia de São Paulo. Não por humildade. Por orgulho. Eu queria provar que era diferente. Que era corajoso. Que não tinha medo de nada. Queria ser reconhecido. Admirado. Queria ser o padre-herói. Vila Esperança era um dos bairros mais violentos da Zona Leste. Tráfico, milícias, violência doméstica, abandono do poder público. As ruas tinham buracos. As casas, paredes rachadas. As crianças, pés descalços. Mas eu cheguei ali como se fosse salvar o mundo. Como se fosse o enviado de Deus para aquele lugar esquecido. Eu fazia visitas domiciliares. Organizava grupos de oração. Cuidava de dependentes químicos. Ajudava mulheres vítimas de violência. Meu auxiliar, diácono Evandro, e a coordenadora da pastoral, irmã Marta, eram meus braços direitos. Eles me alertavam quando eu exagerava. Quando eu me expunha demais. Mas eu não ouvia. Deus me protege, eu dizia. E acreditava nisso. Ou melhor, acreditava em mim. Comecei a denunciar traficantes que usavam crianças. Acolhi ex-presidiários. Confrontei líderes de milícias que cobravam proteção dos comerciantes. Eu me achava invencível. Intocável. Um soldado de Cristo blindado pela fé. As ameaças começaram devagar. Um bilhete anônimo deixado no confessionário. Cuidado com o que você fala. Ignorei. Depois, mensagens no celular da paróquia com fotos minhas saindo da igreja. Deletei. Picharam os muros da paróquia com palavrões. Mandei pintar de novo. Quando quebraram o vidro do meu carro, chamei a polícia. Eles anotaram. Disseram que iam investigar. Mas nada aconteceu. Diácono Evandro me chamou para conversar. Padre, o senhor precisa ter mais cuidado. Essa gente não brinca. Eu respondi com firmeza. Evandro, Deus não me trouxe até aqui para eu me esconder. Mas por dentro, algo começava a rachar. 3 meses antes do ataque, os sinais ficaram mais pesados. Um dia, encontrei uma cabeça de porco na porta da sacristia. Estava envolta num pano velho, fedendo. A boca aberta, os olhos vidrados. Senti um calafrio. Pela primeira vez, o medo bateu à porta.
Mas eu não deixei entrar. Chamei a polícia de novo. Vieram. Fotografaram. Disseram que iam investigar. E foram embora. Só podemos agir depois que algo acontecer, um deles disse, quase se desculpando. Irmã Marta segurou minha mão. Padre Jonatas, por favor, peça transferência. Vai para outro lugar. Pelo menos por um tempo. Eu balancei a cabeça. Não posso. Essas pessoas precisam de mim. Mas a verdade é que eu estava começando a duvidar. Não deles. De mim. Da minha coragem. Da minha fé. As noites começaram a ficar diferentes. Eu deitava, mas não dormia. Ficava olhando para o teto, ouvindo cada barulho. Cada carro que passava. Cada cachorro que latia. Minha pressão subiu. O médico me receitou remédios. Eu tomava escondido, com vergonha. Afinal, padre não pode ter medo. Padre tem que ser forte. Padre tem que confiar em Deus. Mas eu estava perdendo essa confiança. E isso me apavorava mais do que qualquer ameaça. Comecei a ter pesadelos. Sonhava com facas. Com sangue no altar. Com pessoas gritando meu nome. Acordava suado, tremendo, com o coração disparado. Rezava. Tentava me acalmar. Mas o medo não saía. Foi nesse tempo que minha mãe, Dona Irene, me ligou chorando. Filho, eu tive um sonho ruim. Ela respirava com dificuldade. Eu podia ouvir o desespero na voz dela. Calma, mãe. O que foi? Vi você ensanguentado no altar. Você estava caído. E eu não conseguia chegar perto. Pelo amor de Deus, filho, sai daí. Eu tentei acalmá-la. Disse que estava tudo bem. Que era só um sonho. Que Deus estava cuidando de mim. Mas quando desliguei o telefone, fiquei parado, segurando o aparelho na mão. As palavras dela ecoaram. Não, ressoaram fundo em mim. Será que Deus realmente estava cuidando? Ou eu estava apenas sendo teimoso? Naquela madrugada, fui para a capela. Sozinho. Ajoelhei diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E pela primeira vez em anos, chorei. Não de devoção, mas de medo. De cansaço. De dúvida. Mãe, eu não sei mais o que fazer. Eu disse em voz baixa. Esperei. Algum sinal. Alguma resposta. Alguma paz. Nada. Apenas o silêncio. E o vento frio entrando pelas frestas da janela. Me senti abandonado. Como se tivesse sido deixado sozinho naquela batalha. Comecei a questionar tudo. Minha vocação. Minha fé. Meu orgulho disfarçado de coragem. Será que eu realmente estava servindo a Deus? Ou estava apenas alimentando meu ego? A semana antes do ataque foi a pior da minha vida. Eu celebrava as missas no automático. Sorria para os fiéis, mas por dentro estava despedaçado. Diácono Evandro percebeu. Irmã Marta também. Mas ninguém falou nada. Apenas me olhavam com preocupação. Na quinta-feira à noite, voltei à capela. Peguei meu terço. Segurei com força, como se fosse uma corda que me impedia de cair num abismo. Senhor, eu preciso de um sinal, eu disse, quase sussurrando. Preciso saber se devo continuar aqui. Se vale a pena. Se o Senhor está comigo. De novo, silêncio. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Senti um peso enorme sendo tirado de mim. Não foi uma voz. Não foi uma visão. Foi apenas uma certeza estranha, inesperada. Uma rendição. Mãe, eu não consigo fazer isso sozinho, eu admiti em voz alta. Se o Senhor me trouxe até aqui, precisa me proteger, porque eu não tenho mais forças. Foi a primeira vez que reconheci minha fraqueza. E, estranhamente, senti um alívio, como se finalmente tivesse deixado de fingir que era invencível. Sexta-feira chegou. Véspera de Nossa Senhora Aparecida. A igreja estava sendo decorada com flores azuis e brancas. Irmã Marta organizava tudo com cuidado. Diácono Evandro testava o microfone. Tudo parecia normal. Mas eu sentia algo no ar. Algo pesado. Difícil de explicar. Às 7 da noite, a missa começou. A igreja estava lotada. 300 pessoas, talvez mais. Famílias inteiras. Crianças correndo pelos corredores. Idosos rezando o terço. Tudo como sempre foi. Eu entrei em procissão, acompanhado pelos coroinhas. Cantamos o canto de entrada. Fiz o sinal da cruz.
Pedi perdão pelos pecados. Proclamamos as leituras. Tudo seguindo o rito. Tudo no lugar. Mas quando chegou o momento da consagração, algo mudou. Senti um arrepio. Um frio na nuca. Levantei a hóstia. Disse as palavras sagradas. Tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Foi nesse instante que a porta lateral se abriu com um estrondo. Um homem alto, de capuz preto, entrou correndo. Os olhos estavam vermelhos. Injetados. Ele gritou meu nome. Padre Jonatas. Você vai pagar por tudo que fez. As pessoas se viraram, assustadas. Algumas gritaram. Outras ficaram paralisadas. Eu vi a faca, grande, brilhando sob a luz dos lustres. Ele correu em minha direção. Não tive tempo de pensar. Apenas fechei os olhos e segurei a hóstia consagrada com as duas mãos. Mãe, me protege, eu sussurrei. Senti o vento da lâmina perto do meu rosto. O cheiro de suor. O barulho dos passos. E então, um silêncio abrupto. Quando abri os olhos, o homem estava caído no chão, convulsionando, a boca espumando. A faca estava longe, a 3 metros de distância. Ninguém tocou nele. Ninguém o derrubou. As pessoas começaram a gritar. Algumas correram para fora. Outras se ajoelharam, rezando em voz alta. Diácono Evandro subiu correndo no altar. Irmã Marta ligou para a ambulância. Eu fiquei parado, ainda segurando a hóstia, tremendo, sem entender o que tinha acontecido. A polícia chegou em minutos. A ambulância logo em seguida. Levaram o homem ainda inconsciente. Os paramédicos diziam que ele estava em choque, mas não conseguiam explicar o que havia acontecido. Os policiais perguntaram se alguém tinha visto alguma coisa, mas ninguém sabia responder. Ele simplesmente caiu, disseram alguns. Foi Deus, disseram outros. Eu ainda estava no altar, tremendo. Diácono Evandro me ajudou a sentar numa cadeira. Irmã Marta trouxe água. Eu bebi, mas não senti o gosto. Estava em choque. Tentei continuar a missa, mas minha voz falhou. As pessoas entenderam. Algumas se aproximaram, tocaram meu ombro, rezaram comigo. Outras saíram, ainda assustadas. A igreja esvaziou aos poucos. Ficaram apenas os mais próximos. Evandro, irmã Marta, alguns membros da pastoral. Ninguém sabia o que dizer. Ficamos ali, sentados, em silêncio. Até que um dos seguranças da paróquia, seu Raimundo, se aproximou. Padre, o senhor precisa ver uma coisa. Ele estava segurando um tablet. Nas imagens da câmera de segurança, a cena estava gravada. Vi o momento em que o homem entrou. Vi ele correndo. Vi a faca. Vi-o fechando os olhos. E então, vi algo que me fez arrepiar. Segundos antes do homem cair, uma sombra luminosa apareceu entre nós. Não era um reflexo. Não era falha técnica. Era uma forma. Clara. Definida. Uma mulher com manto azul. Ela estendeu a mão. E o homem desabou. Todos viram. Ninguém falou por alguns segundos. Até que irmã Marta começou a chorar. É Nossa Senhora, ela disse, com a voz embargada. Ela te protegeu, padre. Eu não conseguia tirar os olhos da tela. Passei a mão no rosto. Ainda tremia. Mas algo dentro de mim começou a mudar. Não era medo. Era outra coisa. Algo que eu não sentia há muito tempo. Era gratidão. Profunda. Silenciosa. Obrigado, eu sussurrei, olhando para a imagem de Nossa Senhora no altar. Naquela noite, não consegui dormir. Mas não por medo. Por inquietação. Eu precisava saber quem era aquele homem. Precisava entender por que ele queria me matar. Na manhã seguinte, fui até o hospital onde ele estava internado. Conversei com os médicos. Ele estava estável, mas ainda sedado. Perguntei se eu poderia vê-lo quando acordasse. Eles hesitaram, mas concordaram. 2 dias depois, recebi uma ligação. Ele tinha acordado e estava pedindo para falar comigo. Fui até lá com o diácono Evandro. O hospital era público, lotado, com corredores apertados e cheiro de álcool e desinfetante. Ele estava numa enfermaria coletiva, deitado numa maca, com um soro no braço. Quando me viu, começou a chorar. Eu me aproximei devagar. Não sabia o que esperar. Raiva? Agressão? Mas ele apenas chorou. Chorou como uma criança.
Padre, me perdoa, ele disse, com a voz rouca. Sentei ao lado da maca. Evandro ficou de pé, um pouco afastado, atento. Quem é você? Eu perguntei, com calma. Ele enxugou as lágrimas com as costas da mão. Meu nome é Kleber. Kleber Monteiro. O senhor me ajudou há 5 anos. Quando eu saí da prisão. Eu tentei lembrar. Tantos rostos. Tantas histórias. Mas o nome não me dizia nada. Eu estava perdido, padre. O senhor me deu comida, me arranjou um trabalho, me colocou num grupo de oração. Eu estava bem. Reconstruindo minha vida. Mas aí, eu recaí. Ele parou. Respirou fundo. Continuou. Perdi o emprego. Voltei para as drogas. Minha mulher me deixou. Levou meus filhos. Eu perdi tudo de novo. E comecei a culpar o Senhor. Me culpar? Por quê? Porque o Senhor não fez o suficiente. Porque o Senhor me abandonou. Porque Deus me abandonou. Ele falava com raiva, mas também com dor. Uma dor profunda, antiga. Eu planejei isso há semanas, padre. Comprei a faca. Escolhi o dia. Queria que todo mundo visse. Queria mostrar que Deus não protege ninguém. Que tudo é mentira. Ele me olhou nos olhos. Mas quando eu corri em sua direção, vi uma mulher, vestida de azul, com um manto brilhante. Ela segurou minha mão e disse: pare, ele não é seu inimigo. Kleber começou a tremer. Eu tentei continuar, mas não conseguia me mexer. Senti uma força me jogando para trás. E depois, tudo ficou escuro. Fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer. Ele chorou de novo. Padre, eu não mereço perdão. Eu queria matar o Senhor, na frente de todo mundo. Mas ela me impediu. Nossa Senhora me impediu. E agora eu não sei o que fazer. Segurei a mão dele. Ele se assustou, mas não puxou. Kleber, você não foi abandonado. Você se perdeu. Mas Deus nunca te esqueceu. E eu também não. Ele balançou a cabeça. Mas eu falhei, padre. De novo. E eu também falhei, Kleber. Muitas vezes. Mas a fé não é sobre não cair. É sobre levantar. Sempre. Rezei com ele. Ali, naquela enfermaria. Uma oração simples. Sem palavras bonitas. Apenas verdade. Quando terminei, Kleber ainda estava chorando. Mas era um choro diferente. Mais leve. Mais livre. Obrigado, padre, ele disse. Não me agradeça. Agradeça a ela. Saí do hospital com o coração pesado, mas também aliviado. Entendi que minha missão não era salvar ninguém. Era apenas estar presente. Ser instrumento. Deixar Deus agir. No domingo seguinte, voltei ao altar. A igreja estava lotada. Não apenas de católicos, mas de gente de toda parte. Evangélicos. Espíritas. Pessoas sem religião. Todos queriam saber o que tinha acontecido. Queriam ver o lugar. Queriam ouvir a história. Antes da missa, projetamos o vídeo da câmera de segurança numa tela grande. As pessoas assistiram em silêncio. Quando a sombra luminosa apareceu, alguns gritaram. Outros choraram. Muitos se ajoelharam. Eu estava nervoso. Não sabia se deveria falar sobre isso. Se deveria expor algo tão íntimo, tão sagrado. Mas senti que precisava. Não para me glorificar, mas para glorificar a ela. Quando chegou o momento da homilia, subi ao púlpito. Minha voz ainda tremia, mas eu sabia que precisava falar. Irmãos e irmãs, vocês viram o vídeo. Vocês sabem o que aconteceu aqui. Mas eu quero contar algo que vocês não sabem. A igreja ficou em silêncio absoluto. Eu estava com medo. Muito medo. Nas semanas antes daquele ataque, eu duvidei. Duvidei da minha vocação. Duvidei da minha coragem. Duvidei até de Deus. Algumas pessoas se entreolharam. Não esperavam essa confissão. Eu achava que era forte. Que bastava ter fé para estar protegido. Mas descobri que fé não é ausência de medo. É confiar mesmo quando você está apavorado. Respirei fundo. Naquela noite, quando o homem correu em minha direção, eu não tive coragem de enfrentá-lo. Eu apenas fechei os olhos e pedi proteção. E Nossa Senhora respondeu. Não porque eu merecia, mas porque ela é mãe. E mãe protege filho.
mesmo quando o filho duvida. Vi lágrimas em muitos rostos. Irmã Marta chorava. Diácono Evandro sorria, emocionado. Kleber, o homem que tentou me atacar, não é um criminoso. É um filho de Deus que se perdeu. E Nossa Senhora não permitiu que ele cometesse aquele erro. Ela protegeu a mim. E protegeu a ele também. Fiz uma pausa. Hoje, Kleber está se recuperando. Ele pediu perdão. E eu perdoei. Porque é isso que Cristo nos ensinou. Perdoar. Sempre. A missa seguiu. Mas era diferente. Mais intensa. Mais verdadeira. No final, muitas pessoas vieram falar comigo. Algumas contaram suas próprias histórias de proteção. Outras pediram oração. Algumas apenas tocaram minha mão, em silêncio. Kleber recebeu alta do hospital uma semana depois. Voltou para a paróquia. Não como invasor, mas como filho. Participou de um grupo de apoio para dependentes químicos. Começou o tratamento. Reencontrou os filhos. Aos poucos, reconstruiu sua vida. Irmã Marta organizou um grupo de oração específico para vítimas de violência e ex-presidiários. O grupo cresceu. Hoje são mais de 50 pessoas. Pessoas que encontraram acolhimento, escuta, esperança. Minha mãe, Dona Irene, finalmente dormiu em paz. Ela me ligava todos os dias, antes de dormir, apenas para ouvir minha voz. Só para ter certeza de que você está bem, filho, ela dizia. E eu agradecia. Porque era o amor dela, junto com as orações de tantos, que também me protegiam. Quanto a mim, continuei em Vila Esperança. As ameaças não pararam completamente. Mas mudou algo dentro de mim. Não era mais orgulho disfarçado de coragem. Era humildade. Reconhecer que eu precisava de ajuda. De Deus. De Maria. Da comunidade. Passei a olhar para a imagem de Nossa Senhora Aparecida no altar com outros olhos. Não como uma estátua, mas como presença. Como proteção real. Como mãe que não abandona. Nas noites de insônia, quando o medo tentava voltar, eu fechava os olhos e lembrava da sombra luminosa, do manto azul, das mãos estendidas, e sentia paz. Uma paz que não vem de mim, que não depende de mim, que é puro presente. Aprendi que ser padre não é ser herói, é ser ponte, ser canal, ser instrumento frágil nas mãos de Deus. E que a verdadeira coragem não está em não ter medo, está em confiar quando o medo é real. Hoje, toda vez que celebro a missa, lembro daquela noite, do vento da lâmina, do grito, da queda e da proteção. E agradeço, não apenas por estar vivo, mas por ter aprendido a ser humilde. Kleber está bem, trabalha numa oficina mecânica, voltou para a igreja, participa da pastoral, ajuda outros ex-dependentes. E toda vez que nos encontramos, ele sorri, um sorriso que carrega gratidão e esperança. Eu também sorrio, porque entendi que Deus escreve certo por linhas tortas. Que o que eu achava que era o fim, era apenas o começo. De uma nova fase. De uma nova compreensão. De uma nova fé. Às vezes, olho para as pessoas na igreja e me pergunto, quantas delas também têm medo? Quantas também duvidam? Quantas escondem suas fragilidades por trás de máscaras de força? E eu quero dizer a todas elas, está tudo bem. Ter medo é humano. Duvidar é humano. O que importa é não desistir. E confiar que, mesmo quando não entendemos, não estamos sozinhos. Porque a fé não é o que me torna forte. É o que me faz humilde o suficiente para aceitar que preciso de proteção. E que essa proteção vem. Sempre vem. Às vezes de forma silenciosa. Às vezes de forma visível. Mas sempre vem. E você? Você já sentiu que estava sozinho, mas algo ou alguém te protegeu de uma forma que você não conseguiu explicar? Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Não apenas da paróquia, mas de mim mesmo. Eu precisava reaprender a ser padre. Não o padre que eu achava que deveria ser, mas o padre que Deus queria que eu fosse. Comecei a participar de um grupo de apoio para sacerdotes. Encontros mensais onde padres compartilhavam suas lutas, seus medos, suas dúvidas. No início, fiquei envergonhado. Achava que mostrar fraqueza era falhar. Mas quando ouvi as histórias dos outros, percebi que não estava sozinho. Que todos nós carregávamos fardos pesados. E que dividi-los tornava o peso mais leve. Um padre mais velho, Padre Antônio, de 72 anos,
me disse algo que nunca esqueci. Jonatas, Deus não precisa de heróis. Precisa de servos. E servo não é quem faz tudo sozinho. É quem se deixa ajudar. Aquelas palavras me quebraram de novo. Mas dessa vez, de um jeito bom. Como se quebrassem as cascas duras que eu tinha construído ao redor do meu coração. Voltei para a Vila Esperança diferente. Mais atento. Mais humilde. Comecei a ouvir mais e falar menos. Nas visitas domiciliares, em vez de chegar com soluções prontas, eu apenas perguntava: como posso ajudar? E esperava. Deixava as pessoas falarem, chorarem, desabafarem. Descobri que muitas vezes as pessoas não precisavam de respostas. Precisavam de presença. De alguém que as ouvisse sem julgar, sem apressar, sem tentar consertar tudo. Dona Maria, uma senhora de 60 anos que morava sozinha, me contou que havia perdido o filho para o tráfico. Ele tinha sido morto havia 3 anos, mas ela ainda guardava as roupas dele no armário. Não conseguia se desfazer. Eu não disse que ela precisava superar. Não citei versículos bíblicos. Apenas sentei ao lado dela e deixei que chorasse. O padre anterior me disse que eu precisava aceitar a vontade de Deus. Ela disse, enxugando as lágrimas. Mas como aceitar que meu filho morreu aos 20 anos? Segurei a mão dela. Dona Maria, eu não tenho resposta para isso. Mas sei que Deus está chorando com a senhora. E que o amor que a senhora sente pelo seu filho não morreu. Ele continua vivo aqui, eu disse, tocando levemente o peito dela. Ela chorou mais. Mas depois, sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas verdadeiro. Obrigada, padre, por não tentar me fazer fingir que está tudo bem. Comecei a entender que a fé verdadeira não nega a dor. Ela a abraça. E caminha junto com ela. A paróquia também mudou. Diácono Evandro propôs que fizéssemos encontros semanais de partilha. Não eram reuniões formais. Eram rodas de conversa, onde qualquer pessoa podia falar sobre suas dificuldades. Sem julgamento. Sem vergonha. No início, poucos vieram. Mas aos poucos, o grupo cresceu. Mães que tinham filhos presos. Pais desempregados. Jovens sem perspectiva. Idosos solitários. Todos com suas dores. Mas todos encontrando acolhimento. Kleber se tornou uma das vozes mais ativas. Ele contava sua história com coragem. Não escondia os erros. Não romantizava a mudança. Falava da luta diária. Da vontade de desistir. Mas também da força que vinha de cada pequena vitória. Tem dias que eu acordo e só quero usar de novo, ele disse numa dessas rodas. Mas aí eu lembro da mulher de azul. E lembro que eu recebi uma segunda chance. E que não posso desperdiçar. As pessoas ouviam em silêncio. Algumas choravam. Outras balançavam a cabeça, em sinal de compreensão. E no final, sempre havia abraços. Muitos abraços. Irmã Marta criou uma rede de apoio para mulheres vítimas de violência doméstica. Não apenas apoio espiritual, mas prático. Advogadas voluntárias. Psicólogas. Assistentes sociais. A paróquia se tornou um refúgio real. Um lugar onde mulheres podiam buscar ajuda sem medo de serem julgadas ou expostas. Uma dessas mulheres, Joana, de 34 anos, me procurou numa tarde de quinta-feira. Ela tinha o rosto machucado, o braço enfaixado e os olhos vazios. Padre, Deus ainda me ama? Ela perguntou, com a voz fraca. Eu segurei as mãos dela com cuidado, para não machucar. Joana, Deus nunca parou de te amar. Nem por um segundo. Mas eu fiz coisas ruins, padre. Eu bebi. Eu briguei. Eu xinguei meu marido. Eu não sou uma pessoa boa. Joana, você não merece ser espancada. Não importa o que você fez. Ninguém merece isso. Ela começou a chorar. Um choro profundo, de anos guardados. Eu achei que era culpa minha. Que eu merecia apanhar. Não, Joana. Você não merece. E nós vamos te ajudar a sair disso. Irmã Marta entrou na sala. Abraçou Joana. E juntas, começaram um processo de libertação. Foi longo. Doloroso. Mas possível. Hoje, Joana mora sozinha com os 2 filhos. Trabalha numa padaria. Voltou a sorrir. E quando vem à igreja, sempre acende uma vela para Nossa Senhora. Ela me deu coragem. Joana me disse certa vez. Coragem que eu não sabia que tinha.
Eu sorri. Ela faz isso. Nos mostra que somos mais fortes do que imaginamos. A cada história, a cada encontro, a cada abraço, eu sentia que estava finalmente entendendo o que era ser padre. Não era ser perfeito. Era ser humano. Era reconhecer as próprias feridas. E deixar que Deus as curasse, para que eu pudesse ajudar a curar as feridas dos outros. Nas noites, quando ficava sozinho na sacristia, olhava para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Às vezes, conversava com ela em voz alta. Mãe, obrigado por não ter desistido de mim. Mesmo quando eu desisti de mim mesmo. E sentia, de forma inexplicável, que ela ouvia. E que sorria. 1 ano depois do ataque, a paróquia organizou uma missa de ação de graças. Era uma sexta-feira, véspera de Nossa Senhora Aparecida. Exatamente 1 ano depois daquele dia. A igreja estava novamente lotada. Mas dessa vez, não havia medo. Havia gratidão. Kleber estava sentado na primeira fila. Ao lado dele, sua ex-esposa, Carla, e os 2 filhos, Miguel e Ana. Eles tinham se reaproximado. Não voltaram a viver juntos, mas reconstruíram um vínculo. Kleber via os filhos toda semana. E estava presente. Realmente presente. Dona Maria estava lá, com uma foto do filho no peito. Ela tinha começado um grupo de mães que perderam filhos para a violência. Um espaço de acolhida, de escuta, de lágrimas compartilhadas. Já eram 15 mães. E o grupo crescia. Joana estava lá, com os 2 filhos pequenos. Ela tinha levado flores brancas. Para agradecer, ela disse, sorrindo. Diácono Evandro e irmã Marta estavam ao meu lado, no altar. Meus companheiros de caminhada. Meus irmãos de fé. No momento da homilia, pedi licença para fazer algo diferente. Em vez de falar sozinho, convidei Kleber para subir ao altar comigo. Ele hesitou. Olhou para os lados, envergonhado. Mas as pessoas começaram a aplaudir. E ele levantou, lentamente, e veio até mim. Kleber, você quer contar o que aconteceu naquele dia? Eu perguntei, estendendo o microfone. Ele segurou o microfone com as mãos trêmulas. Respirou fundo. Eu vim aqui para matar o padre Jonatas. Ele começou, com a voz embargada. Eu estava drogado. Estava com raiva. Achava que ele era culpado pelos meus fracassos. A igreja ficou em silêncio. Mas quando eu corri com a faca, vi uma mulher. Ela estava entre mim e o padre. Vestida de azul. Com um manto brilhante. Ela segurou minha mão. E disse, pare. Ele não é seu inimigo. Kleber limpou as lágrimas. Eu tentei continuar. Mas não consegui. Uma força me jogou para trás. E eu desmaiei. Quando acordei no hospital, eu sabia que tinha acontecido algo que eu não conseguia explicar. E que eu tinha recebido uma segunda chance. Ele olhou para mim. Padre Jonatas me perdoou. Mesmo depois de tudo. E me ajudou a recomeçar. Hoje, eu tenho meus filhos de volta. Tenho um trabalho. Tenho esperança. E sei que não foi por acaso. Foi Nossa Senhora. Ela me salvou. E salvou o padre também. As pessoas começaram a aplaudir. Muitos choravam. Kleber desceu do altar e foi abraçado pelos filhos. Carla também o abraçou. E eu, de longe, agradeci. Continuamos a missa. No momento da consagração, olhei para a hóstia em minhas mãos e lembrei de 1 ano atrás. Do medo. Da lâmina. Da queda. E da proteção. Senti um arrepio. Mas não de medo. De reverência. Este é o meu corpo, que será entregue por vós, eu disse, com a voz firme. E entendi, de forma profunda, o que aquelas palavras significavam. Entrega. Não como derrota, mas como confiança. No final da missa, todos cantaram juntos. Um canto simples, antigo, que minha avó Dona Zulmira costumava cantar. Valei-me, Nossa Senhora, valei-me nesta hora. Valei-me, minha mãe, socorrei vosso filho. Eu cantei junto. E pela primeira vez em muito tempo, senti que aquelas palavras não eram apenas ritual. Eram realidade. Depois da missa, houve uma confraternização no pátio da paróquia. Comida, música, conversa. Kleber tocou violão. Ele tinha aprendido na reabilitação. Tocou uma música que ele mesmo compôs. Sobre recomeço. Sobre perdão. Sobre segunda chance. Minha mãe, Dona Irene, tinha vindo de Recife. Ela estava emocionada.
Abraçou Kleber. Abraçou irmã Marta. Abraçou o diácono Evandro. E me abraçou por último. Filho, eu tinha tanto medo de perder você, ela disse, chorando no meu ombro. Eu também, mãe. Mas não me perdeu. E agora sei que nunca vai me perder, porque eu não estou sozinho. Ela sorriu e beijou minha testa, como fazia quando eu era criança. Naquela noite, quando todos foram embora, fiquei sozinho na igreja. Apaguei as luzes. Acendi uma vela diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E ajoelhei. Mãe, obrigado por me proteger. Obrigado por proteger Kleber. Obrigado por me ensinar que fé não é ser forte. É confiar quando você é fraco. Fiquei ali, em silêncio, por um longo tempo. Não pedi nada. Não prometi nada. Apenas agradeci. E senti uma paz que não dependia de circunstâncias. Que não dependia de ameaças ou de segurança. Que vinha de um lugar mais profundo. De uma certeza de que, acontecesse o que acontecesse, eu não estava sozinho. Saí da igreja e olhei para o céu. As estrelas brilhavam. A lua estava cheia. O vento era suave. E pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no lugar certo. Fazendo a coisa certa. Sendo quem eu deveria ser. Não mais o padre herói. Mas o padre humano. Frágil. Limitado. Mas amparado. E isso era suficiente. Mais do que suficiente. Os meses seguintes trouxeram uma rotina nova. Mas não uma rotina pesada. Era leve. Cheia de propósito. Cada missa, cada confissão, cada visita domiciliar tinha um sabor diferente. Eu não estava mais tentando provar nada. Não estava mais carregando o mundo nas costas. As ameaças diminuíram, mas não sumiram completamente. De vez em quando, ainda aparecia um bilhete. Ou uma mensagem anônima. Mas eu não reagia mais com medo paralisante. Apenas com prudência. Fortalecemos a segurança da paróquia, mas sem transformar a igreja numa fortaleza. Porque igreja tem que ser porto seguro, não prisão. Seu Raimundo, o segurança, começou a fazer parte dos grupos de oração. Ele era evangélico, mas disse que se sentia em casa na nossa paróquia. Aqui vocês não julgam ninguém, ele disse. Vocês acolhem. E isso me encheu de alegria, porque era exatamente isso que eu queria que a paróquia fosse. Um lugar de acolhida, não de exclusão. Comecei a visitar Kleber regularmente. Não como padre e fiel, mas como amigo. Tomávamos café juntos. Conversávamos sobre futebol, sobre política, sobre a vida. Ele me contou histórias da infância. Do pai ausente. Da mãe que trabalhava o dia inteiro. Da sensação de abandono que sempre carregou. Padre, eu sempre achei que ninguém ligava para mim. Ele disse numa dessas conversas. Por isso comecei a usar droga. Para preencher esse buraco que eu sentia dentro de mim. Eu ouvi. Apenas ouvi. E percebi como muitas das nossas dores têm raízes profundas. Raízes que não se curam de um dia para o outro. Mas que, com cuidado, com paciência, podem ser tratadas. Kleber voltou a estudar. Começou um curso técnico em mecânica. Disse que queria dar um futuro melhor para os filhos. E eu vi, nos olhos dele, uma determinação que antes não existia. Não era mais raiva. Era esperança. Miguel, o filho mais velho de Kleber, começou a frequentar a catequese. Tinha 12 anos. Era tímido, mas curioso. Fazia perguntas difíceis. Padre, por que Deus deixa as pessoas sofrerem? Padre, se Deus é bom, por que existe maldade? Eu não tinha respostas prontas. E aprendi a dizer isso. Miguel, eu não sei. Mas sei que Deus sofre junto com a gente. E que Ele nunca nos abandona. O menino refletia. E aceitava. Porque ele não precisava de certezas absolutas. Precisava de sinceridade. Ana, a filha mais nova de Kleber, de 8 anos, era mais desinibida. Ela corria pela igreja, ria alto, brincava com as outras crianças. Um dia, me viu na sacristia e perguntou: Padre, Nossa Senhora mora aqui? Eu sorri. Ela mora no coração de quem acredita nela. Então ela mora no coração do meu pai. Ela disse, com convicção. Mora sim, Ana. E no seu também. Ela sorriu e saiu correndo. E eu fiquei pensando na pureza daquela fé. Sem complicações. Sem dúvidas paralisantes.
Apenas confiança. A paróquia começou a ser conhecida na região. Outras comunidades nos procuravam para saber como funcionavam nossos grupos de apoio. Irmã Marta dava palestras. Diácono Evandro compartilhava a metodologia. E a rede de acolhimento cresceu. Não apenas em Vila Esperança, mas em outros bairros. O bispo da diocese veio nos visitar. Dom Augusto, um homem de 60 anos, sério mas acolhedor. Ele celebrou uma missa conosco. E depois, conversamos longamente na sala paroquial. Padre Jonatas, o que vocês estão fazendo aqui é um exemplo. Ele disse. Mas me diga, como você está? Realmente? A pergunta me pegou de surpresa. Ninguém tinha me perguntado isso há tempos. Estou bem, Dom Augusto. Estou em paz. Ele me olhou fundo nos olhos. Paz verdadeira ou paz aparente? Respirei fundo. Verdadeira. Aprendi a aceitar minhas limitações. E a confiar. Ele sorriu. Então você aprendeu a lição mais importante. Parabéns. Saímos juntos para o pátio. As crianças corriam. As mães conversavam. Os homens jogavam dominó. E Dom Augusto disse: isso aqui é igreja, Padre Jonatas. Igreja viva. Eu concordei. E agradeci por fazer parte disso. Naquele ano, no dia de Nossa Senhora Aparecida, organizamos uma procissão pelas ruas de Vila Esperança. Nunca tínhamos feito isso antes. Havia receio, medo de violência. Mas decidimos arriscar. Mais de 1000 pessoas participaram. Levamos a imagem de Nossa Senhora pelas ruas. Cantamos. Rezamos. E surpreendentemente, não houve nenhum incidente. Pelo contrário, moradores que nunca tinham entrado na igreja saíram de suas casas para ver. Alguns se emocionaram. Outros se juntaram à procissão. Num determinado momento, passamos em frente a uma boca de fumo. Os traficantes pararam o que estavam fazendo. Ficaram em silêncio. E quando a imagem passou, um deles tirou o boné. Não sei se foi respeito ou medo. Mas foi algo. Kleber carregou a imagem numa parte do percurso. Ele chorou o tempo todo. Padre, nunca imaginei que eu ia carregar Nossa Senhora. Ele disse depois. Eu, que tentei matar o Senhor. Kleber, Nossa Senhora não olha para o seu passado. Ela olha para o seu coração. Ele abraçou a imagem antes de passá-la para o próximo. E eu vi, naquele gesto, uma reconciliação profunda. Não apenas com Deus, mas consigo mesmo. No final da procissão, voltamos para a igreja. Celebramos uma missa de encerramento. E no momento da consagração, olhei para os rostos das pessoas. Rostos cansados, marcados pela vida, mas iluminados pela fé. E entendi que aquilo era o verdadeiro milagre. Não a sombra luminosa que me protegeu, mas a transformação silenciosa que acontecia todos os dias. Nas pequenas vitórias. Nos perdões dados. Nas esperanças renovadas. 2 anos depois do ataque, recebi uma carta. Era de uma mulher chamada Daniela. Ela morava em outro estado, mas tinha ouvido falar da história. Escreveu contando que também tinha sido protegida por Nossa Senhora numa situação de perigo. E que minha história tinha dado coragem para ela voltar a acreditar. Padre Jonatas, eu tinha perdido a fé. Achava que Deus tinha me esquecido. Mas quando ouvi sua história, percebi que Ele nunca me abandonou. Obrigada por compartilhar sua fraqueza. Porque foi ela que me deu força. Guardei aquela carta. E todas as outras que vieram depois. Cartas de pessoas de todo o Brasil. Pessoas que tinham vivido coisas parecidas. Que tinham sentido medo. Que tinham duvidado, mas que encontraram, na história da paróquia Nossa Senhora das Graças, um motivo para continuar. Percebi que minha missão não era apenas em Vila Esperança. Era compartilhar essa experiência. Não para me exaltar, mas para mostrar que Deus age. Mesmo quando não entendemos. Mesmo quando duvidamos. Comecei a dar palestras em outras paróquias. Contava a história. Mostrava o vídeo. E deixava que as pessoas tirassem suas próprias conclusões. Alguns acreditavam plenamente. Outros ficavam céticos. Mas todos saíam tocados. Porque no fundo, todos nós buscamos o mesmo: proteção, acolhimento, amor. Numa dessas palestras, um homem se levantou e disse: Padre, eu sou agnóstico. Não acredito em milagres. Mas acredito em transformação humana. E o que o senhor e Kleber viveram é prova disso.
Eu sorri. E eu agradeço por você estar aqui. Porque fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre estar aberto ao mistério. Ele acenou com a cabeça. E no final, veio me cumprimentar. Kleber também começou a dar seu testemunho. No início, tinha medo. Padre, quem vai querer ouvir um ex-presidiário viciado? Mas eu o encorajei. Kleber, sua história pode salvar vidas. E salvou. Adolescentes em risco, pais desesperados, dependentes químicos em recuperação. Todos se identificavam com ele. Porque ele não escondia a luta. Falava da dor, da vontade de desistir, mas também da força que vinha de não desistir. Numa dessas palestras, um jovem de 17 anos se aproximou de Kleber. Eu uso crack há 2 anos. Minha mãe desistiu de mim. Mas você me deu esperança. Kleber abraçou o menino e chorou junto com ele. Depois, me apresentou. Padre, esse é o Lucas. Ele quer ajuda. Acolhemos Lucas. Colocamos numa clínica de recuperação. Acompanhamos o tratamento. E hoje, 3 anos depois, Lucas está limpo. Trabalha, estuda e ajuda outros jovens. Ele diz que Kleber salvou a vida dele. Mas Kleber sempre corrige: não fui eu. Foi Nossa Senhora. Eu só fui o instrumento. E essa é a verdade. Todos nós somos apenas instrumentos. Frágeis, limitados, imperfeitos. Mas quando nos deixamos usar, coisas incríveis acontecem. Minha avó, Dona Zulmira, faleceu 3 anos depois do ataque. Ela tinha 92 anos. Morreu dormindo, em paz. No velório, segurei a mão dela e agradeci. Vó, foi você quem plantou essa semente de fé em mim. Obrigado por nunca ter desistido. No caixão, colocamos uma imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida. A mesma que ela carregava na bolsa a vida inteira. E quando fecharam o caixão, senti que ela estava feliz. Porque tinha cumprido sua missão. Hoje, continuo em Vila Esperança. Já se passaram 5 anos desde aquela noite de setembro. As ameaças pararam. A violência no bairro diminuiu. Não porque o bairro mudou completamente, mas porque a esperança aumentou. E onde há esperança, há vida. Kleber está noivo. Vai se casar com uma mulher maravilhosa, Teresa, que conheceu no grupo de oração. Os filhos adoram ela. E ele está radiante. Padre, eu nunca imaginei que ia ser feliz de novo. Ele me disse outro dia. Mas estou. E sei que não é sorte. É graça. Dona Maria, a mãe que perdeu o filho, fundou uma ONG para mães em luto. Elas se reúnem, conversam, choram juntas, mas também riem juntas. E encontram, umas nas outras, a força para continuar. Joana abriu um pequeno negócio, uma lanchonete. Está prosperando. E sempre reserva um espaço na geladeira para doar marmitas para quem precisa. Padre, eu recebi tanto. Agora preciso devolver. Ela disse. Diácono Evandro foi ordenado padre. Hoje trabalha em outra paróquia, mas sempre nos visita. Irmã Marta continua firme, coordenando as pastorais. Seu Raimundo virou catequista. E as crianças o adoram. E eu? Continuo celebrando missas, visitando os doentes, ouvindo confissões, acolhendo os que chegam machucados. Mas agora, com a certeza de que não estou sozinho, de que nunca estive, e de que nunca estarei. Toda sexta-feira, antes de dormir, acendo uma vela diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E agradeço, não apenas pela proteção daquela noite, mas por todos os dias, por cada pequena graça, por cada encontro, por cada vida transformada. E quando olho para aquela imagem, lembro da sombra luminosa, do manto azul, das mãos estendidas. E sei que a fé não é sobre entender tudo, é sobre confiar. Sempre ponto a algo que aprendi nesses anos todos. A fé não é estática. Ela cresce, diminui, se transforma. Tem dias que acordo cheio de certezas. Outros dias, acordo cheio de dúvidas. E aprendi que isso é normal, que faz parte. Que ser humano é também ser imperfeito na fé. Recentemente, um seminarista veio passar um tempo na paróquia. Chamava-se Gabriel, tinha 23 anos. Cheio de energia, de ideias, de vontade de mudar o mundo. Me lembrava de mim há 15 anos. E isso me assustava um pouco. Certa noite, depois da missa, ele me procurou.
Padre Jonatas, posso fazer uma pergunta? Claro, Gabriel. O senhor nunca teve medo de morrer naquele dia? Eu respirei fundo. Ninguém tinha me perguntado isso de forma tão direta. Tive muito medo. Ele pareceu surpreso. Mas o senhor não confiava em Deus? Confiava. Mas confiar não elimina o medo. Apenas nos dá coragem para continuar apesar dele. Ele refletiu. Eu acho que tenho medo de fracassar. Ele confessou. De não ser um bom padre. De decepcionar as pessoas. Segurei o ombro dele. Gabriel, você vai fracassar. Muitas vezes. Todos nós fracassamos. Mas o que importa não é nunca cair. É levantar toda vez que você cai. Ele sorriu, um pouco aliviado. Obrigado, padre. E lembre-se, você não precisa ser perfeito. Precisa ser verdadeiro. Ele acenou com a cabeça. E saiu mais leve. Pensei muito naquela conversa. Enquanto os padres, pastores, líderes religiosos carregam o peso de ter que ser perfeitos. De não poder mostrar fraqueza. De não poder duvidar. E como isso adoece. Como isso afasta as pessoas. Porque ninguém se identifica com a perfeição. As pessoas se identificam com a humanidade. Por isso, continuo contando minha história. Não apenas a parte do milagre, mas a parte do medo, da dúvida, da arrogância, da queda. Porque é isso que nos torna reais. E é isso que toca o coração das pessoas. Numa das últimas palestras que dei, uma senhora se levantou e disse: Padre, o Senhor me deu permissão para ter medo. Obrigada. Aquelas palavras me marcaram profundamente. Porque percebi que muitas vezes, ao invés de acolher o medo das pessoas, tentamos negá-lo. Dizemos: não tenha medo. Confie em Deus. Mas o medo existe. E precisa ser reconhecido. Não para nos paralisar, mas para ser transformado em confiança. Kleber me ensinou muito sobre isso. Ele fala abertamente sobre os dias ruins. Sobre a vontade de voltar às drogas. Sobre as recaídas que teve no começo. Ele não esconde. E por causa disso, as pessoas confiam nele. Sabem que ele é humano. Que ele luta. E que a luta é diária. Padre, tem gente que acha que porque eu vivi um milagre, minha vida ficou perfeita. Ele me disse numa conversa. Mas não ficou. Continua difícil. Só que agora eu não enfrento sozinho. E essa é a diferença. Não estamos sozinhos. E quando entendemos isso, tudo muda. A paróquia continua crescendo. Não em estrutura física, mas em comunidade. Hoje temos grupos de oração, grupos de apoio, catequese, pastoral da saúde, pastoral carcerária. E o mais importante, temos gente cuidando de gente. Não por obrigação, mas por amor. Dona Aparecida, uma senhora de 70 anos, começou a visitar presídios. Ela leva palavras de conforto, leva livros, leva esperança. Padre, meu filho está preso há 10 anos. Ela me contou. E eu sei como é doloroso não receber visitas. Por isso eu vou. Para que nenhuma mãe sofra o que eu sofri. O amor que ela demonstra pelos detentos é comovente. Ela não julga. Não pergunta o que fizeram. Apenas ama. E muitos deles choram quando ela vai embora. Porque talvez seja a única pessoa que os trata com dignidade. Miguel, o filho de Kleber, está crescendo. Agora tem 15 anos. Ajuda na liturgia. Quer ser coroinha. Estuda com dedicação. E tem uma fé simples, mas profunda. Outro dia, ele me perguntou: Padre, quando eu crescer, posso ser padre também? Eu sorri. Pode sim, Miguel. Se Deus te chamar, e você responder. Eu acho que ele já me chamou. Ele disse, com convicção. Não sei se ele vai mesmo ser padre. Mas sei que, seja qual for o caminho dele, será um caminho de fé. Porque ele viu, na própria casa, a transformação que a fé pode trazer. Ana, a irmã dele, é completamente diferente. Agitada, falante, sempre rindo. Quer ser médica. Padre, eu quero curar as pessoas. Ela diz. Igual Nossa Senhora curou meu pai. E eu acredito que ela vai. Porque ela tem um coração imenso. Cheio de compaixão. Olho para essas crianças, para esses jovens, e vejo o futuro. Um futuro onde a fé não é imposição, mas escolha. Onde a igreja não é prédio, mas povo.
onde Deus não é distante, mas presente. Tenho 50 anos agora. Cabelos brancos começam a aparecer. O corpo já não aguenta o mesmo ritmo de antes. Mas o coração está mais vivo do que nunca. Porque finalmente entendi que minha missão não é salvar o mundo. É amar o mundo. Uma pessoa de cada vez. E quando eu olho para trás, para aquela noite de setembro, não vejo apenas o ataque. Vejo o início de uma transformação. Não apenas minha, mas de toda uma comunidade. Porque Deus escreve certo por linhas tortas. E aquela faca, que deveria ter tirado minha vida, acabou dando vida para muitos. Hoje de manhã, acordei cedo. A igreja estava silenciosa. Acendi as luzes da sacristia. Vesti os paramentos. E preparei o altar para a missa das 6. Apenas alguns fiéis costumam vir nesse horário. Idosos, trabalhadores que saem cedo, pessoas que buscam um momento de paz antes de enfrentar o dia. Celebrei a missa com calma. Cada gesto tinha significado. Cada palavra era oração. E quando ergui a hóstia, olhei para as pessoas. Rostos cansados, mas esperançosos. E agradeci por estar ali. Por poder servir. Por poder ser instrumento. Depois da missa, seu José, um senhor de 80 anos que nunca falta, se aproximou. Padre, o senhor vai continuar aqui, não vai? Eu sorri. Enquanto Deus quiser, seu José. Então vou rezar para que ele queira por muito tempo, ele disse, apertando minha mão com força. Saí para o pátio. O sol estava nascendo. As árvores balançavam com o vento. E eu senti, mais uma vez, aquela paz inexplicável. Uma paz que não depende de circunstâncias. Que não vem de ausência de problemas, mas de presença de Deus. Kleber chegou para tomar café. Ele faz isso toda quarta-feira. Trazemos pão, manteiga, café. E conversamos sobre a vida. Sobre futebol. Sobre os filhos. Sobre fé. Padre, eu estava pensando, ele disse, mordendo o pão. Se eu tivesse conseguido te matar naquele dia, nada disso teria acontecido. Eu não teria mudado. Miguel e Ana não teriam um pai presente. Joana ainda estaria apanhando. Dona Maria ainda estaria sozinha com sua dor. Ele parou. Olhou para mim. É estranho pensar que o pior dia da minha vida foi o melhor dia também. Eu assenti. É assim que Deus age, Kleber. Ele transforma o mal em bem. A dor em cura. A morte em vida. Ficamos em silêncio por um tempo. Um silêncio confortável. De quem não precisa preencher cada espaço com palavras. Padre, obrigado por não ter desistido de mim. Ele disse, finalmente. Kleber, quem não desistiu foi Nossa Senhora. Eu só fui obediente. Ele sorriu. E fomos juntos até a igreja. Ele queria acender uma vela. Faz isso toda semana. Sempre na frente da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Mãe, obrigado. Ele sussurrou, ajoelhando. Obrigado por me salvar. Obrigado por me dar uma segunda chance. E me ajuda a não desperdiçá-la. Fiquei ao lado dele, em silêncio. E rezei também. Não com palavras elaboradas. Apenas com o coração. Porque às vezes, a melhor oração é o silêncio cheio de gratidão. À tarde, visitei uma família que acabou de perder o pai. Câncer. Ele tinha 52 anos. Deixou esposa e 3 filhos. A dor era palpável. A esposa, Márcia, estava destroçada. Padre, por que Deus levou ele? Ele era um homem bom. Trabalhador. Pai presente. Eu não tinha resposta. Apenas segurei a mão dela. Márcia, eu não sei por que Deus permite que coisas assim aconteçam. Mas sei que Ele está aqui, sofrendo com você, e que Ele vai te sustentar. Ela chorou no meu ombro. E eu deixei. Porque às vezes, a melhor coisa que podemos fazer é apenas estar presente. Não tentar consertar. Não tentar explicar. Apenas estar. Quando saí daquela casa, pensei em quantas vezes tentamos entender os planos de Deus. E como isso é impossível. Porque Deus é mistério. E mistério não se explica. Se vive. À noite, voltei para a igreja. Tinha uma reunião com a equipe de liturgia. Mas cheguei mais cedo. Sentei num banco, no fundo. E olhei para o altar. Para o sacrário. Para a imagem de Nossa Senhora. Mãe, obrigado por me ensinar que fé não é ter todas as respostas. É confiar mesmo sem entender.
Senti uma presença, uma paz. Não vi nada, não ouvi nada, mas senti. E isso bastou. A reunião foi produtiva. Planejamos as celebrações do próximo mês. Discutimos músicas, leituras, ornamentação. E no final, rezamos juntos. Uma oração espontânea, onde cada um falou do coração. E saímos fortalecidos. Agora, enquanto escrevo essas palavras, é tarde da noite. A paróquia está silenciosa. Apenas o som dos grilos lá fora. E eu sinto que estou exatamente onde deveria estar. Fazendo exatamente o que deveria fazer. Aprendi que a vida não é sobre grandes gestos heróicos. É sobre pequenas fidelidades diárias. É sobre levantar todo dia e escolher servir. Escolher amar. Escolher confiar. E quando olho para trás, para todos esses anos, vejo a mão de Deus conduzindo tudo. Mesmo quando eu não entendia. Mesmo quando duvidava. Ele estava lá. Sempre esteve. Sempre estará. Nossa Senhora Aparecida não apenas me protegeu de uma lâmina naquela noite. Ela me protege todos os dias. Das minhas próprias fraquezas. Das minhas próprias quedas. Do meu próprio orgulho. E por isso, eu continuo. Não porque sou forte, mas porque aprendi a ser fraco nas mãos de Deus. E descobri que é exatamente aí, na fraqueza, que sua força se manifesta. Se você chegou até aqui, quero te perguntar: em qual momento da sua vida você sentiu que precisava de proteção, mas não sabia como pedir? Porque talvez, sem perceber, ela já tenha chegado. Tem uma coisa que poucas pessoas sabem. Algo que guardo comigo, mas que preciso compartilhar agora. Uns 6 meses depois daquela noite, comecei a ter sonhos. Não eram pesadelos. Eram encontros. Sonhava com minha avó, Dona Zulmira. Ela parecia vestida de branco, sorridente, e dizia sempre a mesma coisa: filho, você entendeu. Finalmente entendeu. No começo, achei que eram apenas reflexos da minha mente processando tudo o que tinha acontecido. Mas os sonhos se repetiam, sempre com a mesma mensagem, e sempre me deixavam com uma sensação de paz profunda ao acordar. Numa dessas noites, sonhei diferente. Estava na igreja, sozinho. A imagem de Nossa Senhora estava no altar, mas dessa vez, ela se movia. Não de forma assustadora, mas suave. Ela desceu do pedestal e veio em minha direção. Segurou minhas mãos. Não disse nada. Apenas olhou nos meus olhos. E naquele olhar, senti tudo. Perdão, amor, aceitação. Acordei chorando. Mas não de tristeza. De gratidão. Porque entendi que aquele sonho não era apenas um sonho. Era uma resposta às minhas orações. Era uma confirmação de que eu estava no caminho certo. Nunca contei isso para muita gente. Apenas para Diácono Evandro, que hoje é Padre Evandro. Ele me ouviu em silêncio e depois disse: Padre Jonatas, Deus fala de muitas formas. E uma delas é através dos sonhos. Não tenha medo de aceitar isso. Aquelas palavras me libertaram. Porque eu tinha medo de parecer louco. De parecer fanático. Mas entendi que fé também é aceitar o inexplicável. O sobrenatural. O misterioso. Hoje, quando alguém me procura dizendo que teve um sonho estranho, uma visão, um pressentimento, eu não descarto. Eu ouço. Porque sei que Deus não se limita ao que podemos entender com a razão. Ele fala ao coração. E o coração tem uma linguagem própria. Kleber também teve experiências assim. Ele me contou que, nos primeiros meses de recuperação, acordava no meio da noite sentindo um cheiro de rosas. Mas não havia rosas em lugar nenhum. Pesquisou e descobriu que Nossa Senhora Aparecida é frequentemente associada ao perfume de rosas. Padre, eu acho que ela estava me lembrando que não estava sozinho. Ele disse, emocionado, que mesmo nas madrugadas mais difíceis, ela estava ali. Essas pequenas experiências nos fortalecem. Não são provas científicas. Não convencem quem não quer acreditar. Mas para quem vive, são reais. Tão reais quanto o ar que respiramos. Há poucos meses, uma menina de 9 anos, chamada Sofia, me procurou depois da missa. Ela estava segurando um desenho. Era uma mulher de azul, com um manto estrelado, e uma criança ao lado. Padre, eu sonhei com essa senhora. Ela disse que eu devia trazer esse desenho para o Senhor. Peguei o desenho nas mãos. A semelhança com Nossa Senhora Aparecida era impressionante. Mas a menina nunca tinha visto a imagem da nossa igreja. Ela era de outra paróquia,
Apenas estava visitando com a avó. Sofia, o que mais ela disse? Ela disse que o Senhor ia entender, e que eu não precisava ter medo. Eu agradeci. Guardei o desenho, e até hoje ele está na minha mesa, me lembrando de que Deus age através dos pequenos, dos simples, dos puros de coração. A paróquia virou um lugar de histórias assim. Pessoas vêm de longe para contar suas experiências. Não buscam validação. Apenas querem compartilhar. Querem ser ouvidas sem julgamento. E isso é o que tentamos oferecer. Um espaço sagrado onde o sobrenatural é bem-vindo. Onde o mistério é respeitado. Recentemente, organizamos um encontro chamado Experiências de Fé. Convidamos pessoas para compartilharem momentos em que sentiram a presença de Deus de forma concreta. A igreja ficou lotada. E as histórias eram de arrepiar. Um homem contou que estava prestes a se suicidar quando ouviu uma voz dizendo: "Não faça isso. Ainda não é sua hora." Ele parou. E hoje é um dos membros mais ativos da pastoral. Uma mulher contou que teve um câncer terminal. Os médicos deram 3 meses de vida. Ela fez uma promessa à Nossa Senhora Aparecida. Pediu mais tempo para criar os filhos. Hoje, 5 anos depois, está curada. Os médicos não sabem explicar. Um jovem contou que estava envolvido com tráfico. Numa noite, durante um tiroteio, uma bala passou a centímetros do seu rosto. Ele sentiu um empurrão, como se alguém tivesse o jogado no chão. Quando levantou, estava sozinho. Mas sabia que não estava. Aquilo mudou sua vida. Cada história era única. Mas todas tinham algo em comum: a certeza de que não estavam sozinhas. De que algo maior, algo divino, tinha agido. Eu ouvia tudo com atenção. E no final, agradeci a cada pessoa por ter a coragem de compartilhar. Porque sei que não é fácil. Vivemos num mundo que valoriza apenas o que pode ser provado, medido, explicado. E essas experiências fogem disso. São do campo da fé. E fé, por definição, é crer sem ver. Mas eu vi. Vi a sombra luminosa. Vi o homem cair sem que ninguém o tocasse. Vi Kleber se transformar. Vi vidas sendo restauradas. E por isso, não tenho dúvidas. Deus age. Nossa Senhora protege. E nós, mesmo sendo frágeis e limitados, somos instrumentos dessa ação. Quando olho para o futuro, não tenho medo. Não porque tenha certeza do que vai acontecer, mas porque aprendi que não preciso ter. Basta confiar. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Sei que um dia vou morrer. Todos nós vamos. Mas aprendi que a morte não é o fim. É apenas a passagem. E quando chegar minha hora, quero estar em paz. Não porque fiz tudo certo, mas porque tentei. Com todas as minhas forças. Com todas as minhas fraquezas. Às vezes, fico imaginando o que teria acontecido se a faca tivesse me atingido naquele dia. Será que teria valido a pena? Será que minha morte teria significado algo? Mas então lembro das palavras de Padre Antônio: Jonatas, sua vida tem mais valor do que sua morte. Continue vivendo. Continue servindo. E é isso que tenho feito. Viver. Servir. Amar. Kleber está planejando escrever um livro. Ele quer contar sua história para ajudar outras pessoas. Pediu minha ajuda. E eu disse que sim. Porque acredito que histórias salvam vidas. Quando alguém lê ou ouve uma história de transformação, algo desperta dentro dela. Uma esperança. Uma possibilidade. E isso pode ser o início de uma mudança. Miguel, o filho de Kleber, está cada vez mais sério sobre a vocação sacerdotal. Começou a frequentar encontros vocacionais. Ainda é cedo para saber se vai seguir esse caminho. Mas ele tem meu apoio. E minhas orações. Ana quer fazer medicina. Está estudando muito. E já fala em trabalhar em comunidades carentes. Padre, eu quero ser igual ao Senhor e ao meu pai. Quero ajudar quem mais precisa. Ela disse outro dia. E isso encheu meu coração de alegria. A nova geração está crescendo. E carrega consigo valores que foram plantados com cuidado. Valores de compaixão, de solidariedade, de fé ativa. E isso me dá esperança. Outro dia, recebi a visita de um jornalista. Ele queria fazer uma matéria sobre o que aconteceu na paróquia. No início, hesitei. Não queria explorar a história. Não queria transformar um milagre em espetáculo. Mas depois de conversar com ele, percebi que suas intenções eram boas.
Ele queria mostrar que, mesmo em meio à violência, à pobreza, ao abandono, a esperança ainda existe. A matéria foi publicada e trouxe ainda mais gente para a paróquia. Gente buscando ajuda, gente buscando fé, gente buscando acolhimento. E nós fizemos o possível para acolher a todos. Claro que nem tudo são flores. Ainda há desafios, ainda há conflitos, ainda há dias difíceis. Mas aprendi que isso faz parte. Que a vida não é uma linha reta. É cheia de curvas, subidas, descidas. E que o importante não é evitar as dificuldades. É enfrentá-las com fé. Há poucos dias, tivemos uma crise na paróquia. Um dos coordenadores da pastoral foi acusado de desvio de dinheiro. Ficamos todos abalados. Porque confiávamos nele. Mas investigamos. E descobrimos que a acusação era falsa. Foi um mal-entendido. Mas o estrago já estava feito. A confiança foi abalada. Reunimos a comunidade. Conversamos abertamente. Mostramos os comprovantes. Esclarecemos tudo. E pedimos perdão pelo mal-entendido. A comunidade entendeu. E o coordenador foi inocentado. Mas ele ficou marcado. Pensei em afastá-lo por um tempo. Para protegê-lo. Mas ele recusou. Padre, se eu sair agora, vai parecer que tenho algo a esconder. Eu quero continuar. Quero provar minha inocência através do meu trabalho. Eu respeitei a decisão dele. E ele continuou. Hoje, é um dos membros mais respeitados da paróquia. Porque enfrentou a crise com dignidade. E isso mostra que a verdade sempre prevalece. Mesmo que demore. Essas experiências me ensinaram que liderar uma comunidade não é fácil. Exige paciência, sabedoria e muita oração. Mas quando feito com amor, com transparência, com respeito, funciona. Hoje, enquanto me preparo para dormir, olho pela janela e vejo as luzes da cidade. Milhares de pessoas vivendo suas vidas. Cada uma com suas lutas, suas dores, suas alegrias. E oro por todas elas. Mesmo sem conhecê-las. Porque sei que cada vida importa. Que cada pessoa é amada por Deus. E que minha missão é lembrar isso a todos que cruzam meu caminho. Quando entro na cama, pego meu terço. Rezo um mistério. E agradeço. Por mais um dia. Por mais uma chance. Por mais uma oportunidade de servir. E antes de fechar os olhos, olho para a pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida que fica na minha mesa de cabeceira. A mesma que minha avó me deu quando fui ordenado. E sussurro: Mãe, obrigado. Por tudo. Por me proteger. Por me ensinar. Por nunca desistir de mim. Sinto uma paz descer sobre mim. Uma paz que não vem de mim. Que é presente. Graça. E durmo tranquilo. Sabendo que, aconteça o que acontecer, não estou sozinho. Nunca estive. E nunca estarei. Porque a fé não é o que me torna forte. É o que me faz humilde o suficiente para aceitar que preciso de proteção. E que essa proteção vem. Sempre vem. De formas visíveis ou invisíveis. Mas sempre vem. E você, quando foi a última vez que agradeceu pela proteção silenciosa que recebe todos os dias, mesmo sem perceber?